O Repórter Eco Especial de hoje vai tratar de temas socioambientais que serão discutidos na COP26, a Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O evento é considerado decisivo para negociar ações concretas e frear os efeitos catastróficos da crise climática mundial. A humanidade mudou o clima na Terra e agora tem que rever seu modo de pensar, agir e conviver com os outros seres vivos. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas acontece agora em Glasgow, na Escócia, depois de ter sido adiada no ano passado por causa da pandemia da Covid-19. É a 26ª reunião de países da ONU para tentar impedir que o aumento da temperatura média global ultrapasse 2 graus Celsius. O Acordo de Paris, assinado em 2015, será revisado. Nesta COP26, líderes mundiais devem definir ações concretas e urgentes para reduzir o impacto das ações humanas que poluem a atmosfera, aquecem a Terra e colocam em risco a nossa própria sobrevivência. No Pantanal brasileiro, costa oeste dos Estados Unidos e na Austrália, incêndios registrados em 2020 foram os maiores em 18 anos em emissões de gases que intensificam o aquecimento da atmosfera. Análise da NASA e do Sistema Copérnicos da União Europeia. Até a tundra, vegetação do Polo Norte, pegou fogo. As chamadas anomalias térmicas, com erupções de vulcões e queima de gás, estão se multiplicando. Estamos em emergência climática. Há mais de 30 anos, os pesquisadores do IPCC, painel internacional que reúne cientistas do clima, já alertavam que a consequência do aumento médio da temperatura no planeta seria a alta frequência desses eventos extremos. Na cidade de São Paulo, multiplicou por 4 o número de chuvas muito intensas, acima de 80 a 100 milímetros de água a cada dia, que causam enchentes, que causam inundações, prejuízos enormes para a população. Temos os eventos climáticos extremos associados com essa atual seca, que está no Brasil Central, no estado de São Paulo, Paraná e em quase todas as regiões brasileiras, e, ao mesmo tempo, a degradação da floresta amazônica pode ter tornado a floresta uma fonte de carbono para a atmosfera global. Então, a floresta, ao invés de estar absorvendo o CO2 da atmosfera, pode já ter começado a ultrapassar um ponto de não retorno, de começar a ser emissora de carbono para a atmosfera, o que pode agravar em muito o efeito estufa global. A crise climática associada ao desmatamento da Amazônia pode levar cerca de 11 milhões de brasileiros a viverem sob intenso calor. A gente está falando de cerca de 34 graus na sombra, principalmente na região norte do país, o que traz riscos sérios para a saúde. Esse dado vem de um estudo feito por um grupo de pesquisadores, entre eles o climatologista Carlos Nobre, e publicado numa revista científica do grupo Nature. Eles fizeram uma série de cálculos matemáticos considerando a destruição da floresta, ou seja, aquela transformação da exuberância verde que a gente vê para um outro tipo de bioma, pelo menos em parte, parecido com uma savana africana. E tudo isso traz graves consequências também para o regime de chuvas no continente. Tudo isso entra em debate na 26ª COP, a reunião sobre clima organizada pela ONU, que deve reunir na Escócia representantes de 195 países e da União Europeia. Eles têm características e interesses diferentes. Os desenvolvidos poluíram muito mais ao longo dos séculos. Os países ilhas correm o risco de desaparecer porque o nível do mar está subindo. Os pobres precisam de ajuda para cumprir as metas.
será revisado o último acordo, o de Paris, sobre as políticas para reduzir emissões. A ideia é cortar 7% das emissões globais por ano até 2050, para tentar evitar que a temperatura média no planeta ultrapasse 1,5 graus, na comparação com os níveis anteriores à Revolução Industrial. Quando foi feito o Acordo de Paris, se você somar os compromissos que todos os países assumiram, o aumento da temperatura global média seria superior a 3 graus, sendo que o objetivo é que fique em 1,5 graus. Então você vai me dizer, não adiantou nada. Não é bem assim. Por quê? Porque antes de os países assumirem esses compromissos, a trajetória era de um aumento de 4 graus, então reduziu. Essas conferências são fundamentais porque elas vão traçando objetivos cada vez mais ambiciosos. E as pressões da população em geral em relação aos governos para fazerem finalmente alguma coisa concreta aumentou muito. Muitas das empresas estão adotando práticas, digamos assim, mais sustentáveis ambientalmente. Não é justo que os países pobres que não causaram o problema paguem com o suor da sua população o que foi feito principalmente pelas populações mais ricas. Então, nós esperamos que a COP estruture fundos que envolvam 100 a 300 bilhões de dólares por ano para que ajude países como o Brasil, por exemplo, a reduzir as suas emissões na Amazônia, que ajude países da África a enfrentar as dificuldades que com certeza eles vão ter. Para garantir a continuidade da vida no planeta, é preciso descarbonizar a economia, mudando as fontes de energia, eliminar petróleo, gás e carvão, que hoje respondem por 80% da geração, e investir em fontes renováveis como solar e eólica. As transformações socioeconômicas têm que ser profundas e o combate às desigualdades é fundamental. A economia vai ter que crescer a partir de um objetivo ético-normativo, ou seja, um objetivo que se refere à mudança na relação entre a sociedade e a natureza. Nós não podemos mais viver de extrair do subsolo os combustíveis fósseis para alimentar nossa energia. A interrupção do desmatamento tem que ser imediata. A economia tem que crescer, mas tem que crescer em educação, em saúde, em energias renováveis. Agora, as notícias da área socioambiental que tiveram destaque nesta semana. O mundo está atento às negociações que acontecem na COP26 em Glasgow, na Escócia. A situação do clima na Terra é tão grave que a ONU usou um vídeo de um tiranossauro criado com imagens de computador para fazer um alerta. Vocês estão caminhando para um desastre climático. Salvem sua espécie antes que seja tarde. Os líderes mundiais terão que ser mais arrojados nas metas de redução de gases do efeito estufa. Dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente mostram que os novos compromissos dos países para diminuir as emissões são insuficientes. Podem causar neste século aumento de 2,7 graus Celsius em relação à era industrial, o que seria catastrófico. Segundo o PNUMA, as promessas deveriam ser 7 vezes maiores para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, como foi estabelecido no Acordo de Paris em 2015. Vivemos um aquecimento do planeta não visto há 5 milhões de anos, de acordo com o boletim da Organização Meteorológica Mundial. Dados de 2020 revelam que, apesar das emissões de poluentes terem caído um pouco por causa da pandemia, o balanço das emissões continuou subindo.
No ano passado, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera passou de 413 partes por milhão, ou seja, 1,5 vezes a do início da Revolução Industrial. Na última vez que houve tanto CO2 na atmosfera, foi entre 2 e 5 milhões de anos atrás, quando a temperatura média era de 2 a 3 graus Celsius mais alta e o nível do oceano pelo menos 10 metros mais alto. E não havia 8 bilhões de humanos no planeta. Se a temperatura continuar subindo, cerca de 7 milhões de pessoas podem morrer por ano no mundo vítimas de doenças relacionadas à poluição, segundo a Organização Mundial da Saúde. O Brasil, que era protagonista na agenda ambiental, agora é motivo de críticas. Já ocupa o 4º lugar na lista dos maiores emissores desde 1850, atrás dos Estados Unidos, China e Rússia. O estudo é da Carbon Brief e leva em conta pela primeira vez as emissões provocadas por desmatamentos, não apenas a queima de combustíveis fósseis. Na contramão do mundo, em 2020, ano da pandemia, as emissões brasileiras subiram quase 10%, o pior resultado desde 2006. O desmatamento é o maior responsável pelo aumento. A média global sofreu uma redução de 7%. Os dados são do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa da Rede Observatório do Clima. Por causa das queimadas e desmatamentos na Amazônia nos últimos 3 anos do governo Jair Bolsonaro, o Brasil será um dos países que sofrerão maior pressão na COP26. O presidente avisou que não participará da conferência. A delegação brasileira será chefiada pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que disse vagamente que a meta brasileira é zerar a emissão de carbono até 2050. O Senado brasileiro piorou a situação ao aprovar projeto de lei que altera a Política Nacional de Mudança Climática. Antecipa a redução de 43% das emissões de 2030 para 2025, mas altera a base de cálculo para um modelo que, segundo ambientalistas, é distorcido e vai maquiar as emissões que serão maiores. O projeto de lei, bastante criticado, também regulamenta novas metas a partir de decreto presidencial. Uma semana antes da cúpula do clima, o governo federal anunciou um plano vago de crescimento verde, com reduções de emissões de carbono e conservação de florestas. O Observatório do Clima e uma rede de ONGs entraram com ação na Justiça contra o governo federal para que atualize o plano de mudança climática. No G20, grupo dos 19 países mais ricos, além da União Europeia, Brasil e México são os únicos com metas contra o aquecimento que levam a mais emissões para 2030, segundo a ONU. O mundo espera que a COP26 defina ações concretas para frear o aquecimento da Terra e evitar uma tragédia de proporções incalculáveis. Cientistas já insistem, não há tempo a perder. Os impactos estão por todo o planeta. E veja logo mais no Repórter Eco Especial sobre temas da COP26, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. O cientista do clima, Carlos Nobre, estudioso da Amazônia, alerta. A floresta que regula o clima na Terra e libera umidade para o Brasil e a América do Sul pode virar uma grande savana por causa dos desmatamentos.
Amazônia está em foco na COP26, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, e não é por menos. Ela é de vital importância para o Brasil e para o mundo. Leva umidade para o centro-oeste, sudeste e sul do país e ajuda a equilibrar o clima na Terra. Carlos Nobre, cientista do clima, reconhecido internacionalmente, é o coordenador do projeto Amazônia 4.0, que incentiva a bioeconomia na região. Nobre alerta: a maior floresta tropical pode virar uma grande savana se não pararmos os desmatamentos. Uma vida inteira dedicada a estudar e entender a complexidade da maior floresta tropical do planeta e compreender os impactos do aquecimento global na Amazônia. Aos 70 anos, Carlos Nobre é reconhecido e respeitado mundialmente como um dos mais importantes cientistas do clima. Ele conta que o interesse por questões ambientais nasceu na adolescência, mas a habilidade com números fez o aluno começar pela área de exatas. Na década de 1970, se formou engenheiro eletrônico pelo ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E aí no ITA eu tive uma sorte muito grande que o então diretor do Centro Técnico Aeroespacial, onde ficava o ITA, o CTA, Brigadeiro Paulo Vitor, ele criou uns programas para os alunos do ITA conhecerem o Brasil. Em 71 fomos até o Amapá, e em 72 fomos até Rio Branco e o Cruzeiro do Sul, no Acre. E ali foi que me despertou a minha vontade de falar: não, o que eu quero mesmo me dedicar é a Amazônia. Carlos Nobre construiu um extenso e notável currículo. Entre tantas atuações, foi membro do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, pesquisador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde implementou e coordenou o CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. Também criou e dirigiu o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Nobre foi ainda cientista pioneiro em revelar a hipótese da floresta tropical se tornar uma savana degradada. Vários estudos científicos começam a mostrar que essa savanização é um fato presente. O sul da Amazônia, a estação seca já está 3 a 4 semanas mais longo, o início da estação chuvosa, que era no fim de setembro, começo de outubro, agora já está lá na 3ª semana de outubro. A estação seca é 3 graus mais quente, a floresta está reciclando menos água, a floresta amazônica como um todo está diminuindo a sua capacidade de retirar gás carbônico da atmosfera. Há cientistas que acham que o sul da Amazônia já passou do ponto de não retorno. Eu ainda tenho a expectativa que nós podemos parar essa savanização. E também nós fizemos algumas análises indicando que se o desmatamento passar de 20%, 25% da floresta amazônica, hoje está em 17%, nós passaremos esse ponto de não retorno. Aí o processo de savanização se torna irreversível. A Amazônia é muito importante para o clima regional, ela mantém as temperaturas mais baixas ali, ela exporta vapor d'água para o sul, exporta um pouquinho também para o norte, ajuda as chuvas até na Colômbia, nos Andes, e é também um fator importantíssimo de estabilidade climática global, porque você tem uma grande quantidade de carbono armazenado nas árvores, acima do solo, abaixo do solo, mais de 150 bilhões de toneladas de carbono. E se houvesse esse perigo dessa savanização, nós vamos perder entre 200 e 250 bilhões de toneladas de gás carbônico, eles vão para a atmosfera. Para a gente ter a meta de 1,5 graus, significa que nós temos que reduzir a zero as emissões líquidas até 2050. Em 2021, o trabalho do climatologista premiado foi mais uma vez reconhecido. Carlos Nobre e o físico Ricardo Galvão, diretor demitido do INPE,
foram premiados pela Academia Americana para o Avanço da Ciência. Queremos preservar a Amazônia, o Brasil quer preservar. Então nós temos que ter uma democracia que implemente a vontade majoritária do povo brasileiro. E veja a seguir no Repórter Eco Especial sobre temas em discussão na COP26, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. O professor de Ecologia Vegetal da Unicamp, Carlos Joly, fala sobre a relação entre a crise climática mundial e a perda da diversidade de animais e plantas da Terra. Um dos graves impactos da crise climática mundial é a perda da biodiversidade. Relatório recente ligado ao IPCC, painel científico da ONU sobre mudanças climáticas, mostra que os dois fenômenos estão interligados e ameaçam o equilíbrio da vida na Terra. Por isso é urgente uma solução conjunta. Tempestades cada vez mais violentas, secas mais severas e prolongadas. Os efeitos das mudanças climáticas afetam a biodiversidade, causam a perda de espécies. A ação humana coloca mais lenha nesta fogueira. A destruição de florestas intensifica a emissão de gases do efeito estufa e agrava o aquecimento global. Emergência climática e crise da biodiversidade estão interligadas e precisam ser enfrentadas conjuntamente, com políticas públicas coordenadas. É a conclusão do estudo recente do IPCC, painel intergovernamental de mudanças climáticas, em parceria com a Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, IPBES, ambos ligados às Nações Unidas. O relatório revela índices impressionantes, quase inacreditáveis. O documento, preparado por 50 cientistas de várias partes do mundo, aponta que a ação humana é responsável pela alteração de 77% da área de ambientes terrestres e 87% dos ambientes marinhos. A nossa interferência é tamanha que provoca a perda da biodiversidade e intensifica as mudanças climáticas. Um ciclo vicioso que precisa ser interrompido imediatamente. São números assustadores, mas são esses os números de ambientes terrestres que já foram convertidos em áreas agrícolas ou áreas para pastagem ou para outros tipos de criação, ou mesmo pela urbanização. E também nos oceanos, nas áreas marinhas, a gente tinha uma ideia, um conhecimento bastante grande de que a área costeira marinha tinha sido já profundamente alterada. O que esse estudo vem acrescentar é que ela mostra que a parte oceânica também já está altamente impactada, seja pelo acúmulo de lixo que é carregado, e você tem formação dessas grandes ilhas de plástico distribuídas praticamente por todos os oceanos do mundo, seja pelas contaminações de derramamentos de petróleo, de alta movimentação de navios. Então, também não são mais ambientes que a gente imaginava como pristinos, pouco alterados, e sim ambientes que já estão bastante eutropizados. O biólogo Carlos Joly, professor de Ecologia Vegetal da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, foi revisor do relatório. Segundo ele, para combater o cenário atual, é preciso primeiro identificar as áreas mais vulneráveis para conservar e até recuperar biomas considerados estratégicos. A floresta tropical é uma dessas. Os nossos cerrados, porque tem um sistema subterrâneo de raízes que acumulam uma grande quantidade de carbono,
Os manguezais são grandes sumidouros de carbono da atmosfera. Então, esses sistemas eles têm que ser protegidos, um grande esforço de proteção. Eu sempre digo que, no momento, a gente está vivendo 3 crises, né? A pandemia, que é uma crise que vai ter uma solução relativamente rápida, talvez em 2 ou 3 anos tenhamos vacinas suficientes e passa a deixar de ser um problema grave. Temos as mudanças climáticas, que a longo prazo podem ser resolvidas, possivelmente em 150 anos nós teremos resolvidos, e temos a crise da biodiversidade. A crise da biodiversidade não tem solução. Não tem solução porque quando você perde uma espécie, a extinção de uma espécie é para sempre. Você não vai recuperar aquela espécie. O que a gente pode fazer é diminuir a velocidade com que a gente está perdendo espécies. E o Repórter Eco Especial de hoje, que tratou dos impactos e soluções da crise climática mundial, fica por aqui. A gente espera que os países que participam da COP26, a conferência da ONU em Glasgow, cheguem a um consenso para reduzir drasticamente as emissões de gases do efeito estufa. Só assim será possível frear a rota de destruição do planeta causada pela humanidade. Até o próximo programa!